Então, por que exatamente isso é considerado a arma de vigilância mais poderosa da CIA até hoje? Bem, ela tem a capacidade de rastrear e fixar o batimento cardíaco de uma única pessoa, amiga ou inimiga, a até 40 metros de distância. Em abril de 2026, esse conceito virou realidade. Com essa tecnologia sigilosa, as forças dos Estados Unidos nem precisavam de sinal de rádio. Elas podiam localizar um único homem escondido em uma caverna a até 60 quilômetros de distância, apenas focando no batimento do coração dele. Nossos animadores em 3 dimensões criaram um modelo simplificado desse sistema turbinado para mostrar como ele funciona. Ele usa diamantes sintéticos projetados para criar um sensor quântico de longo alcance. Preso a um helicóptero, ele consegue detectar o minúsculo pulso eletromagnético de um coração batendo a quilômetros de distância. Então, por que usar essa tecnologia específica para encontrar o oficial de sistemas de armas desaparecido, em vez da tecnologia usual? Porque câmeras infravermelhas e satélites são completamente inúteis quando o seu alvo está enterrado no fundo de uma montanha. Em resumo, a CIA agora pode rastrear o seu batimento cardíaco de verdade. Se você é aliado, essa tecnologia pode ser a linha de vida que vai trazer você de volta para casa. Mas, se você é o inimigo, nem as cavernas nem o deserto podem mais esconder você. Como os Estados Unidos empregaram a arma secreta da CIA? No início de abril de 2026, a CIA revelou uma peça de tecnologia assustadoramente avançada. A missão era resgatar um oficial de sistemas de armas de um F-15E Strike Eagle abatido, conhecido publicamente apenas como Dude 44 Bravo. Para encontrá-lo, os militares dos Estados Unidos instalaram uma tecnologia altamente sigilosa de varredura de batimentos cardíacos em helicópteros Black Hawk e aeronaves HC-130J Combat King para vasculhar o campo de batalha. Desenvolvido pela lendária Skunk Works da Lockheed Martin, o sistema é oficialmente baseado em magnetometria quântica, mas no campo, ele atende por um nome bem mais impactante: Ghost Murmur, ou Murmúrio Fantasma. Essa arma secreta permitiu que as forças dos Estados Unidos encontrassem um homem escondido em uma caverna a até 40 metros de distância, simplesmente ouvindo o batimento do coração dele. As implicações são impressionantes. Imagine que você é um combatente inimigo ou um fugitivo escondido no fundo do deserto. Com uma única varredura, essa tecnologia pode apontar a sua localização exata, até mesmo através de rocha sólida. Então, como exatamente isso funciona? Para entender o Ghost Murmur, você precisa olhar para a física do corpo humano. Toda vez que seu coração bate, seus músculos se despolarizam, gerando um campo eletromagnético fraco. Normalmente, um médico precisa colocar sensores diretamente no seu peito nu só para conseguir ler isso. O Ghost Murmur pega esse conceito e amplia para o nível do campo de batalha usando magnetometria quântica de longo alcance. O núcleo do sistema depende de defeitos microscópicos projetados dentro de diamantes sintéticos, conhecidos como centros de vacância de nitrogênio. No nível quântico, esses defeitos são hipersensíveis até às menores flutuações nos campos magnéticos. Quando montados em um helicóptero, esses sensores quânticos lançam uma enorme rede invisível sobre a paisagem, registrando a assinatura eletromagnética microscópica de um coração humano a quilômetros de distância. Mas existe um porém. Um sensor quântico é quase bom demais. Ele absorve tudo. Um campo de batalha moderno está inundado de ruído eletromagnético. Os campos magnéticos naturais da Terra, radiação solar, radar inimigo e comunicações por rádio. Se você olhar os dados brutos, é só estática pura. Para realmente encontrar o piloto, o Ghost Murmur depende de um poderoso mecanismo de processamento por inteligência artificial. Essa inteligência artificial foi treinada para fazer exatamente uma coisa: reconhecer o ritmo clínico exato de um coração humano. O murmúrio. Ela atua como um filtro agressivo, descartando montanhas de interferência de fundo para isolar aquele único sinal repetitivo. Como uma fonte familiarizada com o programa disse, é como tentar ouvir um único sussurro em um estádio lotado. Só que o estádio tem milhares de quilômetros quadrados de deserto. Quando Dude 44 Bravo caiu, ele passou cerca de 36 horas escondido. Você pode estar se perguntando, por que não usar satélites para captar a assinatura térmica dele? A resposta é simples. Se ele estiver escondido no fundo de um sistema de cavernas, câmeras tradicionais e rastreadores térmicos não conseguem atravessar essas estruturas reforçadas. Então, esse é o momento perfeito para usar o Ghost Murmur. Os desertos do sul do Irã ofereceram o terreno ideal de teste para essa nova tecnologia.
É um ambiente com pouca interferência, quase zero ruído eletromagnético e pouquíssimas assinaturas biológicas humanas concorrentes. O Ghost Murmur também é totalmente passivo. Ele não emite sinal, ele simplesmente lê o ambiente. O aviador abatido não precisou sair da cobertura nem arriscar pedir ajuda pelo rádio. Enquanto o coração dele estivesse batendo, ele era um farol no monitor da CIA. Quando o sol se pôs e a temperatura do deserto despencou, as equipes de busca e resgate combinaram essa detecção quântica de batimentos cardíacos com o imageamento térmico tradicional. Elas travaram a posição exata dele, cruzaram os dados e enviaram à equipe de recuperação. O nome do programa é deliberado, Murmur, pelo ritmo clínico do coração. Ghost, por localizar um ativo que havia efetivamente desaparecido. Durante o resgate, muita gente perguntava por que os Estados Unidos destruiriam voluntariamente um avião de 200 milhões de dólares. Bem, a destruição daquele C-130 no deserto iraniano é um lembrete severo de quão impiedosas as operações especiais modernas podem ser. O hardware do Ghost Murmur e a tecnologia altamente sigilosa da CIA embarcada nessas aeronaves são tão avançados e tão vitais para a segurança nacional que os próprios aviões se tornam completamente descartáveis. Para os militares dos Estados Unidos, queimar deliberadamente centenas de milhões de dólares em equipamento não é fracasso. É um sacrifício necessário para manter segredos americanos no escuro, negar ao inimigo um enorme ganho tecnológico e, o mais importante, trazer o pessoal americano de volta para casa com vida. Agora, você pode estar se perguntando, por que o oficial de sistemas de armas não simplesmente usou um rádio ou um sinal codificado para transmitir a localização dele? A realidade é que a inteligência de sinais iraniana é muito mais sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. Eles têm unidades dedicadas especificamente a caçar e rastrear transmissões contínuas. Quando o F-15E deles foi atingido por um míssil superficial, os dois tripulantes conseguiram se ejetar, mas o oficial de sistemas de armas ficou ferido no processo. O objetivo imediato dele era chegar a um terreno mais alto. Apesar dos ferimentos, ele percorreu mais de 3 quilômetros e escalou uma linha de crista com cerca de 2.100 metros de altitude. Enquanto evitava ser capturado, ele conseguiu acionar seu sinalizador de emergência, permitindo que as forças dos Estados Unidos começassem a rastrear a localização dele. Mas ele não podia simplesmente continuar no rádio. A comunicação dele precisava ser esporádica. Se transmitisse com muita frequência, as equipes de inteligência de sinais da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que estavam caçando ativamente a frequência dele, determinariam as coordenadas exatas. Em um cenário de evasão em território hostil, um sinalizador padrão de resgate ou uma mensagem codificada não é uma linha de vida, é um farol para o inimigo. E é exatamente por isso que o Ghost Murmur é a ferramenta perfeita para rastrear um soldado atrás das linhas inimigas. Para ganhar tempo para o oficial abatido, a CIA lançou uma enorme campanha de desinformação dentro do Irã. Eles começaram a vazar rumores de que as forças dos Estados Unidos já haviam encontrado o oficial de sistemas de armas e estavam tentando tirá-lo por terra. Funcionou perfeitamente. Essa exfiltração terrestre fantasma desviou com sucesso recursos e atenção das forças militares iranianas completamente para longe do verdadeiro ponto de extração. E você que nos acompanha aqui e gosta dos modelos tridimensionais das aeronaves e de outros veículos militares que apresentamos no iTeli, não se esqueça de que também pode adquirir miniaturas desses modelos no Mercado Livre, através do link que está na descrição do vídeo. Lá selecionamos alguns dos principais modelos em escalas 1:100 e 1:72, feitos em metal e extremamente detalhados, perfeitos para você ter na sua estante. Comprando pelo link você ajuda o canal. Acesse agora mesmo. Apesar de todas as dificuldades, as forças especiais dos Estados Unidos, transportadas em helicópteros, navegaram pela paisagem acidentada abaixo do nível de detecção do radar e alcançaram o objetivo, estabelecendo um perímetro defensivo ao redor do oficial de sistemas de armas ferido. Mas o tempo tinha acabado. No momento em que se preparavam para tirá-lo dali, o horizonte começou a se mover. Forças terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, unidades de mobilização popular e milícias locais convergiam rapidamente para a localização exata deles.
O que aconteceu em seguida foi um confronto brutal. Um enorme tiroteio que durou horas explodiu em plena luz do dia. Olhe para essa crista. Eles estavam cercados, sob fogo de todos os lados. Os operadores dos Estados Unidos despejaram uma parede devastadora de fogo de supressão. Os comandos travaram um perímetro defensivo de 360 graus, armas em posição, cobertura aérea acima, projetada para aniquilar qualquer elemento da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que entrasse em alcance. Mas foram as aeronaves americanas em espera lá em cima que realmente decidiram a batalha. Para impedir que o corredor de extração colapsasse, o poder aéreo americano martelou continuamente as unidades iranianas em avanço. Meios como o A-10 Thunderbolt despejaram fogo infernal sobre eles. O volume brutal de apoio aéreo aproximado dos A-10, Little Birds e Black Hawks castigou as posições iranianas ao redor, causando perdas pesadas e resultando em baixas relatadas em áreas como Quiza e Kaken. Esse apoio aéreo comprou para as equipes em solo a única coisa de que mais precisavam: segundos. Mas uma das formas mais perigosas de guerra eletrônica vem dos objetos em formato de disco presos a este helicóptero Black Hawk. Embora o Pentágono não tenha divulgado oficialmente o hardware específico, especialistas militares costumam chamar isso de sistema soft kill. Então, como isso realmente funciona? Para entender a arma, você primeiro precisa olhar para o que ela fez. O candidato mais provável para uma arma que cria esse tipo de pressão interna a partir de som externo é um dispositivo de micro-ondas de alta potência. Ele se baseia em algo chamado efeito Frey. A arma, provavelmente carregada por um helicóptero Chinook ou Black Hawk, dispara um feixe focado de energia de micro-ondas pulsada, e não ondas sonoras, que atravessa diretamente o crânio. Esses feixes são absorvidos pela água no tecido cerebral e pelo fluido no ouvido interno. Essa energia causa um aquecimento minúsculo e rápido do tecido, inferior a 1 grau Celsius. Mas essa pequena expansão repentina gera uma onda de pressão dentro do crânio. A consequência é que o alvo ouve um som, cliques, zumbidos ou um rugido que se origina dentro da própria cabeça, contornando completamente os tímpanos. Se a frequência for ajustada para a ressonância do ouvido interno, ela desestabiliza violentamente o equilíbrio do corpo, causando vertigem imediata. Em níveis de potência mais altos, essa rápida expansão do tecido pode romper capilares, levando aos sangramentos nasais relatados e a traumas internos. Existe outra possibilidade, um emissor de pulso infrassônico transformado em arma. Em vez de um feixe contínuo, esse dispositivo dispararia rajadas de alta intensidade de pressão de ar em baixa frequência, abaixo de 20 Hz. Essas ondas atravessam o corpo e coincidem com a frequência de ressonância de órgãos internos, como o estômago ou os pulmões. O infrassom de alta intensidade pode realmente causar cavitação, a formação de bolhas nos fluidos corporais. Quando essas bolhas colapsam, criam pequenas ondas de choque que danificam o tecido. O alvo sente uma vibração intensa no abdômen, levando a náusea severa e, na prática, paralisando-o com dor e mal-estar. Taticamente, o relato sugere que as forças dos Estados Unidos usaram essa tecnologia como o multiplicador de força definitivo. O resultado foi que as centenas de guardas venezuelanos mencionados nos relatos não foram enfrentados em um tiroteio tradicional. Eles foram incapacitados, ficaram doentes, tontos e sangrando muito antes de as tropas dos Estados Unidos fazerem contato. Isso permitiu que uma pequena equipe de aproximadamente 20 operadores atravessasse praticamente sem oposição uma força muito maior. Nós fazemos vídeos originais do zero e animados por humanos. Isso dá um trabalhão e nem sempre é recompensado, mas vale a pena. Se você gosta e valoriza o nosso trabalho, considere clicar no link do Buy Me a Coffee na descrição e contribuir com o valor que sentir em seu coração. Se você não puder, não se preocupe. Se você apenas levar este vídeo para mais um amigo ou compartilhar na sua rede social, já nos ajudaria muito. Um abraço e até a próxima.